Hoje o vídeo é sobre uma tatuagem muito popular entre as pessoas. Elas adoram fazer esse tipo de tatuagens. E eu quase posso ter certeza que você já recebeu um orçamento, um pedido de orçamento de uma tatuagem desse tipo, tá bom? Ou você já tenha feito, ou você quer fazer, enfim, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz, como que eu fiz no caso, né? Vou dar dicas, enfim, vou falar tudo como que eu faço. Então, se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Não se esqueça do like, que isso me ajuda muito mesmo, pessoal. Isso me ajuda muito. E, claro, me siga lá no Instagram, porque eu marca de 6 mil inscritos, ou 6 mil seguidores. Eu tô muito feliz. E é isso, vamos lá. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje é um vídeo bem explicativo, que eu vou estar falando como que eu fiz uma das tatuagens mais difíceis de fazer, tá? Que é um relógio antigo. Por que que é tão difícil de fazer? Porque simplesmente tem muitos detalhes. Essas ferragens, né, que aparentes no relógio antigo, elas são um pouquinho mais complexas de fazer. Como, por exemplo, um relógio mais atual, ele não tem a aparição dessas ferragens, né? E essas ferragens traz realmente um visual mais bonito. Por isso que o pessoal decidem, né, escolhem por esse tipo de relógio para fazer. Tatuar relógio se tornou muito comum entre as pessoas, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que não tem uma tatuagem de relógio, né? Quem gosta de tatuagem, muitas pessoas por aí têm uma tatuagem de relógio. Eles acreditam que possa ter um significado, ou outras pessoas apenas achem bonito mesmo, né? Não necessariamente precisa de um significado, mas a maioria das pessoas acreditam no significado do tempo, né? Que o relógio, obviamente, ele nos mostra o tempo, né? Então, muitas pessoas colocam os ponteiros em horas que possam indicar um momento especial da vida delas. Ou também o tempo da maturidade, algo relativo assim, o tempo. Veja, muito provavelmente vai aparecer alguma pessoa aí querendo fazer um orçamento de um relógio preto e cinza, um relógio normal mesmo, fine line, minimalista e etc. Então estou eu aqui para ajudar vocês. Fazer um relógio realmente um pouquinho mais complexo, porque vocês já sabem que fazer formas geométricas, desenhos que têm essas formas como círculo, como coração, quadrado, triângulo. Gente, essas são as tatuagens bem complexas de fazer, porque tem que estar reto, tem que estar simétrico, tem que estar daquele jeito que tá na foto, entendeu? Então, principalmente também na parte de fazer os números, né? Ou eles vão estar em números romanos ou números normais, assim como a gente usa normalmente, tá? Bom, a máquina que eu estou usando é a Rocket Pen, tá? E também estou usando a fonte da Rocket com o cartucho da Hornet. A numeração que eu usei para traçar todo o relógio foi com a 5RL, tá bom? Eu escolhi essa numeração porque os números romanos, principalmente, um pouquinho mais difíceis, mais chatinho de fazer. Números, letras, assim, eu sinto um pouco mais de dificuldade, então eu prefiro fazer com uma numeração de agulha, que eu me sinta mais confiante, tá? Mas você pode fazer com a 3RL ou com a 5RL, você pode fazer com qual você quiser, tá? Só que tem que permanecer nessa delicadeza, né? Não pode ficar tão grosso, né? A não ser se for realmente da referência, tá? Eu comecei a fazer aí a parte interna, né, do relógio. Tem que tomar muito cuidado pro decalque não ficar saindo ao decorrer da tatuagem, porque são muitos detalhes, né? E esses detalhes são realmente cruciais pro visual do relógio, né? Teve um relógio que eu fiz bem no comecinho, que eu inventei, né? Não que eu inventei, né? Mas eu dei uma improvisada, né? Nessa parte aí, e não ficou tão legal. Eu vou colocar aqui a foto pra vocês. Eu tava começando, foi a minha primeira tatuagem preto e cinza.
E se fosse hoje em dia, eu faria exatamente da forma que está na referência, sabe? Sem enfeitar, sem modificar. E é muito legal comparar a primeira tatuagem que eu fiz em preto e cinza, que foi logo um relógio, gente. Eu não aconselho vocês fazerem isso que eu fiz, tá? Espere um pouco, tenha um pouco mais de paciência, um pouco mais de experiência, treine bastante, né? Fazer esses tipos de tatuagem, que é bem assim, mas que exige um pouco mais de experiência, né? De habilidade, podemos dizer assim, porque precisa de muita cautela para fazer esse tipo de tatuagem, né? Então, tenha paciência, treine bastante, depois vocês peguem esse tipo de tatuagem, tá bom? Bom, eu não acelerei esse vídeo, eu tô deixando as partes, né? Estou cortando para não ficar um vídeo realmente de 3 horas, né? Essa tatuagem em si, ela demorou em volta de 2 horas por aí, tá? Quando a gente vê um reloginho assim, a gente pensa que é rapidinho, é facinho, é papum, mas não. Tem muitos detalhes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso que eu estou repetindo várias vezes, tá? Então, comecei a fazer todo o traçado, primeiramente, dessa tatuagem. Não fui fazendo e já finalizando por blocos, né, por partes, porque é uma tatuagem concentrada em um local só. Então, se eu ficar lá com a mão em cima, corre o risco de sair o decalque, como já estava saindo nesse momento, né? Então, eu decidi traçar tudo primeiro para depois vir com a sombra. E a sombra vai dar toda a diferença nessa tatuagem. Então, por isso que eu me dediquei bastante na sombra para fazer tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? Eu até copiei também da referência que tem um lettering, né? Uma escrita, na verdade, nessa partezinha aí, que não deu para realmente ler o que estava escrito, né? E então eu fiz só contornei no decalque e fiz do jeito que tava lá. Eu mudei o cartucho, como dá pra vocês verem. Eu mudei pra 3RL, que eu achei mais assim preciso, né? Porque a 3RL ela consegue chegar nos cantinhos, né? O traço ele não ficou assim consistente, não ficou um traço mesmo, né? Só fiz a marcação realmente para eu me guiar, tá bom? Depois com a 3RL mesmo, tá? E a tinta eu estou usando o preto puro, tá bom? E eu vou fazendo as sombrinhas dentro das ferragens, né? Do relógio. E por que eu não usei uma Magno? Porque primeiro que a Magno ela não ia chegar nesses cantinhos, como eu tinha dito. Ela não tem essa precisão de chegar, ser tão assim delicada, né? Mas tem que também ter aquele desenvolvimento de fazer uma sombra realmente, né? Com uma agulha de traço. Então não force, senão você vai fazer vários traços, né? E vai ficar com uma textura, que no caso não era realmente a minha intenção. A minha intenção era fazer uma sombra com a agulha de traço, a 3RL. Então a 3RL ela facilita também para não deixar essa textura, né? Se eu fosse usar uma 5RL como mais quantidade de agulhas, ia começar a fazer um certo tipo de textura, né? Então, como eu queria uma sombrinha bem levinha, eu escolhi a 3RL, que foi a melhor forma pra mim, tá bom? Comecei a copiar realmente as sombrinhas, né? Passando bem devagarzinho, bem de levinho pra não marcar tanto, né? Então, eu vou copiando manchinha por manchinha, sombrinha por sombrinha, com muita calma, muita paciência, porque essa parte aí, ela chama muita atenção. É muito detalhado, então, principalmente depois quando a gente vem com o branco, dá um destaque muito grande e fica muito bonito. Então, vocês podem observar que eu estou usando a RL tanto para fazer sombras, né, mais suaves, mais neutras, né, mas também estou usando a RL para fazer alguns pontinhos que tem um preto mais chapado, né, alguns buraquinhos, algumas partezinhas que realmente exigem um preto mais chapado, mais intenso, né? Para dar realmente aquele destaque, né? Aquele contraste. E eu também vou utilizar a Magno curvada para fazer sombra também. Eu não vou utilizar apenas a RL, eu vou utilizar também
a Magno, mas isso vai ser mais pro final, depois que eu finalizar todos os detalhes, né? Fazer essas sombras mais focadas, né? Que é nos cantinhos, assim, é uma área menor que a Magno não consegue alcançar e fazer com tanta perfeição. Então, a RL foi a melhor opção para fazer essa base de sombra para depois vir com a Magno, tá? Porém, tem que tomar cuidado também, eu não vou passar a Magno em absolutamente toda a tatuagem, tá? Eu vou finalizar assim com ela, vou passar onde eu já passei, porém, eu não vou passar exatamente em tudo. Eu vou respeitar as áreas que são mais claras, né? Pra dar esse contraste, porque se eu passar a Magno em tudo, fazer uma sombra em cima de tudo, vai dar aquela impressão de desfoque, né? Como se tivesse assim, pode até dar uma impressão de borrada, então não é essa a intenção. Aliás, fica aí uma dica bem básica, né, para quem quer fazer um fundo desfocado, né, alguma coisa do tipo, usar realmente a Magno, porque a Magno não tem essa potência, né, de deixar realmente sombras mais fixadas nos cantinhos, né, mais centralizadas, mais focadas, digamos assim. Então, a Magno a gente consegue fazer umas sombras mais focadas, que é no caso dessa tatuagem. Lembrando que eu não usei sumes, tá? Não usei tonalidades de preto, eu usei só o preto puro mesmo e a intensidade da minha mão. Eu gostei muito do resultado em ter usado dessa forma, eu achei que ficou bem legal, ficou bem escuro e ficou bem claro, né? Realmente onde tá cada detalhe. Não ficou uma coisa bagunçada. No começo realmente parece que não vai dar certo, porque fica uma coisa muito artificial, né? No começo, quando a gente vai fazendo as sombras com a RL, dá essa impressão que vai ficar uma coisa muito assim, realmente sintética, né? A gente quer trazer uma profundidade, a gente quer trazer uma área assim mais realista, né? Mas não chega a ser um realismo também, porque, enfim, gente, é um preto e cinza que a gente quer dar vida a essa tatuagem. A gente não quer que fique uma coisa assim reta, sem sombra, sem volume, sem contraste. Então, no começo dá esse susto mesmo. Porém, depois, quando a gente vem com a Magno e começa a fazer a sombra, você vê que vai dar muita diferença, tá bom? E é legal que a gente acaba explorando várias técnicas, né? Tanto a sombra com a RL, quanto a sombra com a Magno. Então, em uma tatuagem só, a gente explorou 2 estilos de sombra, né? De fazer a sombra. Que é muito legal, acaba adquirindo bastante conhecimento, né? Porque a gente usa 2 técnicas em uma só tatuagem, não fica aquele conflito, né, de técnicas, por exemplo, nitidamente usou 2 técnicas aqui porque dá para separar uma da outra. Não, unindo todas fica muito bom, fica muito legal o resultado final, que vocês vão ver daqui a pouco. E como eu tinha dito, eu não usei sumes, né? Eu usei realmente preto puros, como vocês dá pra ver que a tinta ela não fica escorrendo, ela continua na intensidade dela realmente, porque quando é sume, fica realmente essa pocinha, né? Quando a gente passa Magno, forma uma pocinha de tinta e dá pra ver que ela tá diluída, porque ela fica mais clara. Enfim, dá pra ver aí que a tinta continua bem preta, bem intensa, porque eu realmente não uso sume. Quer dizer, não usei sume nessa tatuagem. Sume eu uso sim, mas nessa daí eu não usei. Porque, como vocês sabem, né, eu vou testando técnicas novas e vou falando aqui pra vocês. Essa técnica do preto puro, eu já venho testando ela faz um bom tempo e eu gostei bastante. Mas agora eu estou utilizando outra técnica recente, né, que é sobre o preto tonalizado. E eu tô devendo um vídeo sobre isso pra vocês. Obviamente eu falo, né, em todos os vídeos que eu uso. Em todas as tatuagens que eu uso essa técnica, eu falo no meio da tatuagem, assim, eu falo sobre ela, porém eu não mostro a fórmula realmente de como que eu faço, como que eu coloco no batom. Enfim, pessoal, eu utilizei a Magno de 19 agulhas, né, e a espessura é de 12. Porém, eu indico para vocês usar de 10, mas no momento que eu fui comprar, né, os cartuchos, só tinha da espessura de 12 no momento, né? Aí eu tive que comprar
adquirir essa espessura aí de 12, mas eu sempre recomendo comprar de 10, porque a agulha ela é mais fininha e assim ela deixa a sombra bem mais lisa, né? Não fica realmente as marquinhas minúsculas assim da agulha. Então a de 10 fica bem mais imperceptível, tá? Que é uma forma assim que eu acho muito bonito, né? É um efeito que eu acho muito bonito. Então eu sempre tento optar para comprar agulhas de 10, né? Aí a numeração de agulhas vai com vocês. Geralmente eu compro de 19, 20, 25, 27. Dificilmente eu compro cartuchos que venha menos agulhas do que isso, né? Geralmente eu compro a partir de 19. Mas o que eu realmente costumo comprar é de 20, 25 e por aí vai, tá? Porque como eu faço geralmente tatuagens maiores, né? Preto e cinza, realismo, que são maiores, então eu opto por quantidade de agulhas maiores também, né? O único detalhe é aquilo lá que eu falei pra vocês, que é a espessura da agulha. Eu sempre tento comprar de 10 mesmo, né? Porque tanto para realismo, né? Melhor ainda, né? Se for para realismo, porque para fazer um rosto, geralmente a gente quer um efeito assim liso, né? Sem muitas marcações da agulha. Então, quanto mais a agulha for fina, melhor é. E no relógio em si, né, no miolo, aí onde tem as ferragens, né, no centro, vocês vão perceber que eu estou concentrando mais a sombra ao redor, né, na borda, assim, né, desse círculo de dentro. E conforme eu for entrando, assim, pro meio, eu vou aliviando muito mais a minha mão para ficar mais suave a sombra, né? Então eu capricho um pouco mais na sombra ao redor e no meio eu vou deixando uma sombra bem mais clara. Tá vendo que o movimento é bem mais rápido, né? Conforme eu vou indo pro meio, que para dar esse degradê, essa suavidade, né? Para não ficar tudo o mesmo tom. Para dar aquele efeito realmente de volume, de sombra, de iluminação, né? Depois quando a gente vir, no caso quando eu for vir com o branco, né? Vocês vão ver que vai dar um destaque muito grande nessas ferragenzinhas aí. Bom, passando agora para a parte dos números, né? Vocês viram que algumas letrinhas, alguns numerozinhos não ficou tão perfeitos, né? Eu realmente tenho um pouco de dificuldade em fazer esses detalhes assim perfeitamente simétricos, né? Mas vocês vão ver que no contexto geral, assim, no final da tatuagem, isso vai meio que ficar menos agressivo, entendeu? Mas o ideal é a gente conseguir ao máximo deixar tudo do jeitinho que é pra ser mesmo, né? Mas vocês vão ver que a sombra, assim, dá uma camuflada, assim, tudo, né? E acaba perdendo aquele choque, entendeu? De alguns numerozinhos não estar totalmente, assim, simétricos, né? E eu creio que seja importante, sabe, ressaltar aqui no vídeo, falar mesmo, apontar os erros, porque isso faz parte da evolução de todo ser humano que existe. A gente é ser humano, tatuador é um ser humano, não é uma máquina de cópia, assim, não é uma coisa assim que vai realmente fazer um negócio perfeito. Claro, né, que tem tatuadores que já chegou nesse nível, né, de perfeição. Perfeição aos nossos olhos, é óbvio, né? Mas chegou num nível foda, né? Mas esses tatuadores também, eles podem lascar aí o valor que eles achar que condiz com o nível deles, entendeu? Então, isso é um dos meus maiores objetivos, é chegar no momento da evolução da minha tatuagem e falar, eu posso cobrar aquilo que eu quero cobrar nas minhas tatuagens, porque eu posso oferecer um nível superior à média. Então, esse é um dos meus maiores objetivos e creio eu que seja um dos objetivos também da maioria dos tatuadores aí que existe, né? Porque
eu não vou ser hipócrita em dizer que eu evoluo apenas por amar tatuar. Eu amo tatuar, mas isso não significa que eu não dou valor ao meu trabalho. Eu quero chegar no nível de poder cobrar o valor que eu quero, entendeu? Porque isso é o que me mantém com o meu objetivo em aberto. Eu quero muito chegar em tal nível para cobrar aquilo que eu quero ganhar, entendeu? Porque obviamente que é com dinheiro que a gente consegue investir em mais conhecimento, investir em materiais melhores, investir no nosso espaço, investir na nossa vida pessoal, né? Então eu não vou ser hipócrita em falar que eu não ligo para isso, entendeu? Isso. Então, eu ainda cobro um valor que condiz com o que eu posso oferecer no momento, entendeu? Não é um valor extremamente baixo e nem extremamente alto, como geralmente com tatuadores que têm mais experiência, entendeu? Tá na média aí, entendeu? Porque os defeitos que eu enxergo, os clientes não vão enxergar. Apenas os tatuadores que têm um conhecimento realmente, que estuda para aquilo, que vai enxergar, entendeu? Mas quem tem a mente leiga para arte, né? A não ser que a pessoa seja hiper mega perfeccionista, né? Ou nem tanto, enfim, ela vai enxergar defeitos que muitas das vezes a gente mesmo enxerga. Então a gente tem que ter essa visão de se autocriticar. Se autocriticar não é algo tóxico, né? Não é algo assim que vai te derrotar, enfim, muito pelo contrário, claro, tendo um certo controle sobre isso. Então a gente tem que se autocriticar, tem que se autoanalisar, né? Melhor falar dessa forma, se autoanalisar para que a gente consiga evoluir através disso, entendeu? Então, pessoal, voltando aqui pra tatuagem, eu fiz no fundo, né, uma sombra também, né, que no vídeo não vai aparecer porque o meu celular, né, ele descarregou antes que eu conseguisse concluir essa tatuagem. Mas enfim, pessoal, usei as mesmas técnicas, usei o mesmo preto puro, só fui mexendo aí na velocidade e intensidade da mão. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.